louvar e engrandecer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glorificar a Santíssima Trindade nesta noite e agradecer a Deus por ter nos permitido estar aqui, participando convosco deste culto tão maravilhoso. Me senti muito honrado por nosso pastor presidente em nos permitir estar aqui convosco, onde eu quero tributar minha gratidão ao nosso pastor, agradecendo por esta oportunidade que ele nos confere desta tão honrosa escala. Tive uma leve e momentânea tristeza, porque na primeira comunicação do gabinete, foi depois mudado a data, e eu disse: Senhor, perdi a bênção. Aí, para minha felicidade, tempos depois, o gabinete me comunica dizendo: o senhor vai para nova data. Eu disse: graças a Deus. Quero agradecer ao pastor Sérgio pela deferência. Pastor, é um prazer estar com o senhor, viu? Vou ver se venho ficar aqui com o senhor. Quem dera, né? Quero parabenizar também a Orquestra Filadélfia, o nível básico, o médio e o avançado. Cantaram muito bonito, os três, cada um em sua característica, não é? E eu estava aqui pensando, se essa é a primeira vez que eles estão se apresentando, imagine daqui para frente, não é? Já começaram na quinta marcha. Parabéns. E os flautistas ali também não ficaram atrás não, viu? Vocês me fizeram voltar a 30 anos na congregação ali do Córrego da Areia, onde entreguei a minha vida para o Senhor. O pregador naquela noite louvou a Deus com o hino de número 15, que foi o hino que vocês cantaram primeiro, não é? E vocês me fizeram ir bem longe. Quero louvar a Deus pela vida dos demais companheiros, ministros que está aqui, os presbíteros, o pastor. É um prazer muito grande. Por favor, Salmos de número 33, foi o texto escolhido. Eu quero ler apenas o versículo 3, a parte A deste versículo, quer dizer o versículo todo, não é? Eu vou estar lendo e toda a igreja estará repetindo após mim. Digamos então assim, logo após a minha fala: cantai-lhes um cântico novo, tocai bem e com júbilo. A palavra adoração na Bíblia significa ato de adorar, reverenciar com muito respeito, render culto, render conhecimento a alguém que merece. Significa ainda prestar uma homenagem de respeito a alguém. No Antigo Testamento, a palavra shachá, ela é traduzida por prostrar-se, curvar-se ou inclinar-se e render uma homenagem em forma de adoração. Refere-se ao ato de um indivíduo inclinar-se diante de uma autoridade como um sinal de respeito e de honra, como está em Salmos 95, verso 6, vinde e adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Quando a palavra shachá, ela se refere à adoração que é oferecida a Deus ou louvor, ela pode indicar um ato de beijar a mão ou os pés daquele que é adorado. Quando nós adoramos a Deus, é como se nós nos inclinássemos diante dele e beijássemos a sua mão ou os seus pés. O fato que esta palavra aparece 170 vezes no Antigo Testamento mostra a sua importância. Essa palavra também quer dizer veneração elevada, prestada a Deus. É quando nós reconhecemos a sua soberania. Então, a palavra adoração no Antigo Testamento tem esta significância. Já o texto no Novo Testamento vem da expressão proskeneo, que significa homenagear ou prostrar-se, beijando a mão daquele que merece ser adorado. É a mesma ideia do Antigo Testamento. Na Bíblia, o termo
adoração, é usado para uma devoção reverente que é prestada a alguém. Alguns textos no Novo Testamento, como João 4:24, quando Jesus disse àquela mulher lá em Samaria, que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. A palavra adorar ali é proskeneo. É a mesma expressão que aparece também em Apocalipse, capítulo 4, quando os 24 anciãos, juntamente com aqueles 4 seres viventes, se prostam diante do Senhor, tiram as suas coroas e colocam aos seus pés. Já a palavra louvor, que é um pouco diferente de adorar ou adoração, no Antigo Testamento é a palavra halal, que significa louvar ou exaltar. É de onde vem a origem da palavra aleluia, que vem da expressão halel, que quer dizer louvor, e a expressão Iá. Iá é a expressão para Deus no Antigo Testamento. Então, todas as vezes que dizemos assim, aleluia, nós estamos dizendo, Deus seja louvado. O louvor é uma expressão, é uma verbalização, é uma exteriorização do que nós pensamos sobre Deus, do que nós sentimos sobre Ele. Há um texto no Salmos de número 108, e o versículo 1 diz: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, e eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Nós podemos dizer então que o louvor, ele não se limita a um cântico, mas ele abarca tudo que há no nosso ser. Os Salmos de número 103, verso 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo. A minha alma, o meu espírito, o meu fôlego, a minha vida, o meu corpo, as minhas mãos, os meus lábios, tudo louve ao Senhor. Um outro termo que aparece também no Antigo Testamento é a expressão iadá, que significa dar graças ou louvores com as mãos erguidas. É muito comum quando estamos num culto como este, congregacional, e aqui ou acolá a gente vê alguém levantando as mãos para adorar a Deus. Isso é a expressão iadá, do verbo adorar no Antigo Testamento. É levantar as mãos em homenagem a Deus. É um louvor que vem recheado de gratidão, como está nos Salmos de número 107, o versículo 15 e o 16, quando diz a palavra: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois o Senhor quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Nós temos motivos para adorar a Deus. Um outro termo no Antigo Testamento para louvor é a expressão zamar, que significa cantar louvores com instrumentos musicais. Quando vocês da orquestra dos 3 níveis, o básico, médio e avançado, não é? Estavam louvando a Deus com os instrumentos, vocês estavam fazendo o que a Bíblia chama de zamar, que é louvar a Deus com o som dos instrumentos. É uma forma de adorar a Deus. Deus, ele entende e ele aceita esse louvor, e o nome da Trindade é glorificado. Por fim, existe outro termo também, que é a expressão barar, que significa abençoar através do louvor. Eu acho interessante porque essa palavra barar é a expressão para a bênção na Bíblia. Quando um pai ia abençoar um filho, ele dizia: esta bênção, que é chamado de a bênção
arônica. Aquilo que está lá no Números, de número 6, o livro de Números, capítulo 6, verso do 24 ao 26, que diz que o Senhor te abençoe. Ali a expressão Ivarech Hara Adonai. A palavra abençoar é louvar. Então, quando a gente louva, a gente está adorando a Deus e ao mesmo tempo sendo abençoado por Ele. Como é bom sentir a presença de Deus quando nós o louvamos. Os Salmos de número 98 e o verso de número 1 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a vitória. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos agradecendo a Ele pelas vitórias alcançadas. Os Salmos de número 107 ainda, e o verso 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Quantos podem dizer amém nesta noite? Eu gostaria de conclamá-los, por favor, a repetir esse texto, a parte A, que é muito lindo, Salmos 107. Digamos após mim, por favor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Você só está aqui nesta noite, eu só estou aqui nesta noite, nós só estamos aqui nesta noite por causa da bondade deste Deus que merece ser adorado de tríplice maneira, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Há uma expressão no texto que está em Êxodo que me chama muito a atenção, no capítulo 11, quero dizer capítulo 15, versículo 11, quando diz assim, o cântico de Moisés: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, Senhor? Aí ele diz assim: glorificado em santidade. E depois Moisés, o cântico de Moisés diz assim: terrível em louvores. Eu acho essa expressão tão linda. Ele é terrível em louvores. A majestade de Deus, ela é manifestada dentro dos louvores. No livro de Levítico, no capítulo de número 22, e o versículo de número 29, tem uma outra expressão que me chama a atenção quando diz assim: e quando sacrificardes sacrifícios de louvores ao Senhor, os sacrificareis da vossa vontade. Aqui está se referindo aos sacrifícios que os sacerdotes faziam dioturnamente. Os sacerdotes eram os homens que faziam todos os dias sacrifícios de animais. Eram chamados de Corem, e Corem Gadol, o grande sacerdote. Eles faziam sacrifícios de animais, mas o que me chama a atenção aqui é porque os sacerdotes, os levitas, eles são conclamados no versículo de número 29 a fazer sacrifícios de louvores. Quando você sai da sua casa e pega seu instrumento e coloca em um local e traz até aqui, quando você monta o cenário para louvar a Deus, você está sacrificando ao Senhor. Quando vocês pegaram essa flauta aí, tão bonita, e começaram a dedilhar essa flauta, isso é um tipo de sacrifício. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou abrir a porta para você sacrificar a mim hoje. Mas não é sacrifício de animais, porque os sacrifícios de animais ficaram lá no Antigo Testamento. Também não é um sacrifício pessoal como um jejum. Esse agora é o sacrifício dos instrumentos. Vocês vão abrir a boca de vocês e vão cantar. Vocês vão usar os dedos, vocês vão usar as mãos, vocês vão dedilhar. E quando o som subir, eu vou receber esse som como se fosse um sacrifício que está sendo apresentado à minha grandeza. Que coisa tremenda! Sacrifício
de louvor. No Novo Testamento nós encontramos também a expressão ainô, que significa louvar e aplaudir. Nós não temos o hábito de aplaudir no culto, mas isso não tem nenhum erro se for feito. Porque nos salmos aparece várias e várias vezes aplaudir, levantai a mão, glorificai. E quando nós adoramos a Deus aplaudindo, nós estamos dizendo, tu és merecedor, Senhor. Aqui não é um aplauso para o pregador, aqui não é um aplauso para quem cantou, aqui não é um aplauso para nenhuma autoridade presente, aqui é um aplauso para o teu nome, porque só tu és digno de receber honras, glórias e louvores. Quando alguém se destaca em um curso, por exemplo, que ele é laureado, as pessoas batem palmas. Isso é bom, isso é bonito, porque está reconhecendo que aquela pessoa merece. Mas a Bíblia nos chama a aplaudir, sabe quem? Aquele que estará sentado no trono. Ora, manachore cantana. Amuto e achore cantana. Lucas capítulo 2, versículo 3 diz: e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. O louvor a Deus, ele promove uma mudança em nosso espírito. O louvor, ele abre a fonte que rega a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança. O louvor é um dos meios usados para Deus, para estar agindo no meio do seu povo. Nós já citamos aqui os Salmos de número 103, mas o crente, ele terá muito mais força espiritual se ele continuar incluindo o louvor no seu dia e noite. A Bíblia nos conclama a louvar a Deus manhã, tarde e noite. Os Salmos 34 e o verso 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. É como se a Bíblia estivesse dizendo: de manhã, louve a Deus. De tarde, louve a Deus. De noite, louve a Deus, porque os anjos já fazem isso desde a eternidade. Isaías contemplou um pouquinho do coral no céu, quando ele olhou para o céu e viu os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O salmista, no Salmo 35, verso 27, ainda nos diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, diz o Senhor, e digam isso continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Nós somos conclamados a louvar a Deus todos os dias. O louvor deve ser uma prática contínua. O escritor aos Hebreus, na carta, no capítulo 13, e o versículo 15, fala dessa importância de um louvor contínuo, quando ele diz assim: portanto, ofereçamos sempre, ele diz, por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando eu olhei para essa expressão aos Hebreus e comparei esta expressão lá do livro de Levítico, sacrifício de louvor, eu entendo que é a mesma temática. É louvar a Deus quando isso nos custa algo. Custar algo é sacrificar ao Senhor. Como eu disse, quando nós saímos da nossa casa e nos dirigimos até aqui, isso está nos custando alguma coisa.
E, portanto, eu posso entender que isso é um tipo de sacrifício que nós fazemos ao Senhor. Quando o autor diz ofereçamos sempre, esse advérbio sempre é a tradução de um termo diapantos, que significa algo constante, contínuo, algo que tem começo, mas não tem fim. É como se o escritor aos Hebreus dissesse assim: olha, o verdadeiro crente, ele tem motivos para estar louvando a Deus todo momento, todos os dias, em todas as ocasiões, porque Deus, ele é merecedor desse louvor. O que nós aprendemos com esse texto é que o louvor deve estar presente em nossa vida de forma contínua. No Salmos 22 e o verso 3, o salmista diz assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores. Eu acho essa expressão muito bonita. Deus habitar entre os louvores. Enquanto vocês estavam cantando aqui, a igreja adorando, eu me lembrava desse texto. Eu dizia: Senhor, tu estás entre os louvores que estão sendo entoados aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que se estivesse batendo aqui qualquer batuca do mundo, Deus estava distante. Mas quando a igreja se reuniu para dizer: é Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, o engrandecimento é para Ele, Ele se entroniza no meio da sua igreja. A palavra habita é a palavra lá no Antigo Testamento, Shaham. Shaham é aquilo que se deu para chamar o tabernáculo. A palavra Shaham é a mesma raiz da palavra Shechem, que quer dizer morar ao lado de alguém, ser vizinho. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele chamou o tabernáculo de Shaham, de casa, de morada. Deus disse: olha, constrói o tabernáculo, porque eu vou morar lá dentro. A minha glória, a Kavod, vai ser manifestada lá no Santo dos Santos. E coloca 3 tribos do lado esquerdo, 3 tribos do lado direito, 3 tribos para o norte e 3 tribos para o sul. Forma aí como que uma cruz. E no meio dessa cruz coloca o tabernáculo, porque a minha presença vai ser manifestada lá dentro. Eu vou habitar no meio de vocês. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? A gente não tem um tabernáculo lá de Israel, mas o teu corpo, olha, o meu corpo é o tabernáculo. Quando tu abre a boca e começa a louvar, Deus diz: é aqui onde eu quero habitar. Dentro de nós habita a Trindade Santa. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Virá um em meu lugar que é igual a mim. Esse outro, Elos, ele é idêntico, ele é tudo que eu tenho, ele tem. Ele virá e habitará em vocês. 3 versículos depois, Jesus diz assim: aqueles que me amarem, guardarem a minha palavra, eu e o meu Pai também viremos e faremos morada em vocês. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Que o teu corpo, este Shaham, esse tabernáculo, é morada do Pai, é morada do Filho e é morada do Espírito. Por isso que Deus diz: eu habito no meio dos louvores. Quando tu abre a boca, a Trindade Santa está feliz, dizendo: é aqui o lugar onde eu mais quero estar. Veja o poder do louvor no Salmos de número 147, versículo 1, quando diz: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Olha o que é que a Bíblia diz: é bom louvar ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é louvor ao Senhor. No Salmo 149, verso 6 diz assim: estejam em sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios em suas mãos. Que coisa linda! Enquanto na garganta sai o louvor, na mão os soldados tinham que ficar com a espada. Sabe o que significa? É que quando eles iam para a batalha, eles iam com as armas da terra, mas eles levavam também as armas dos céus. Quer vencer a peleja? Leva o louvor na boca, leva a espada na mão, que é um símbolo da palavra, mas leva o louvor na boca, porque quando tu entrares naquele lugar louvando a Deus, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer prodígios, porque nos teus lábios está o louvor.
O louvor, ele é ultra circunstancial. Para louvar a Deus, não se deve louvar apenas quando tudo está bom. Porque louvar a Deus quando tudo está bom, é bom, mas pode ser melhor. O louvor a Deus, ele deve ser quando tudo está bom, mas quando tudo não está bom também. Quando Paulo e Silas cantavam naquela prisão, o texto de Atos nos diz 16, que eles estavam amarrados, e eu não vou nem dizer a você como é que eles estavam, que era de forma humilhante, mas eles estavam amarrados, totalmente ensanguentados e com seu corpo todo dilacerado. Num quarto, ou melhor, num subquarto, era embaixo do chão, no subsolo, escuro, úmido e frio. Recentemente, arqueólogos encontraram um local que, segundo eles, provavelmente é o lugar onde Paulo e Silas ficou. E me chamou muita atenção quando eu vi aquela reportagem e eles comentando, mostravam a possibilidade muito grande de ter sido ali o local onde Paulo estava. É como se descêssemos aqui para baixo do templo, mas descêssemos mais um andar, descêssemos o primeiro, o segundo e fôssemos para o terceiro. É como se fosse um porão escuro. E o que me chamou a atenção é que não havia abertura para qualquer tipo de claridade entrar naquele lugar. As pedras úmidas. E quando eles falavam sobre isso, a minha mente foi transportada a mais de 2000 anos atrás, onde Paulo e Silas estavam presos naquela prisão, totalmente ensanguentados. E o texto diz que perto da meia-noite, debaixo de dores, um olha para o outro e diz: a gente tem que cantar. E começaram a cantar louvores a Deus. O verdadeiro louvor, ele transpassa as circunstâncias. O verdadeiro louvor, ele é intracircunstancial. Tem um texto em Salmos 57, e o verso 7, que me chama muito a atenção, porque o salmista diz assim no Salmo 57, verso 7: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Aí ele diz assim: cantarei e salmodiarei o teu nome. O teu coração está preparado para louvar a Deus em qualquer momento? Segundo as Crônicas 30, verso 1 em diante, nos diz que quando Josafá estava diante daquela peleja, a impossibilidade dele vencer aquela guerra era real. Ele não tinha como vencer a guerra. E o que é que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante? Que Josafá chegou diante do povo e disse: eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai orar, jejuar, mas chama aí os músicos. Aí lá vinham os músicos para frente, colocaram num pilotão de infantaria. Quem já se viu ir para uma batalha, irmãos, com músicos, músico fica para outro momento. Colocar diante do exército os músicos. Aí diz o texto que Josafá disse: vamos fazer isso, porque é uma orientação de Deus. Essa luta é impossível para a gente vencer, mas se a gente orar, se a gente jejuar e colocar esses músicos para tocar, Deus vai fazer um milagre tão grande, Deus vai fazer um prodígio tão grande, Deus vai operar de uma forma tão extraordinária, e não é novidade para todos nós. A Bíblia diz que aquele dia, na batalha, a vitória foi de Josafá. Sabe por quê? Porque tinha oração, tinha jejum, mas tinha louvores, tinham músicos comprometidos dizendo: vamos louvar a Deus. Aquele dia era o dia de correr e não de ficar na ótica humana. Mas para o verdadeiro adorador, ele sabe que a adoração, ela é intra e até supra circunstancial. Eu quero terminar nesta noite lendo um texto muito conhecido da igreja, de um dos profetas mais lindos para mim, a história do Antigo Testamento, que é de Abacuque.
quando no seu último capítulo, o livro de Abacuque é em forma hinólica, é uma forma de cantar. Esse hino é escrito em forma poética de música. Todo o livro de Abacuque é uma oração cantada. E no capítulo de número 3 e o versículo de número 17, quando estava tudo indo por água abaixo, aquele levita levanta a voz e diz: portanto, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não haja gado, aí ele diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e louvarei o seu santo nome. Eu termino dizendo nesta noite que o verdadeiro louvor, ele não escolhe dia, nem hora, nem momento. Quando ele começa a ser entoado, o nome do Senhor é glorificado e o milagre acontece. Termino nesta noite dizendo que tive a oportunidade infeliz de passar quase 10 dias na restauração com a minha esposa, Elienay. Ela teve, segundo os médicos, um AVC hemorrágico. E para a idade que ela tinha, entre 4, o médico me disse: olha, entre 4, uma sobrevive. E sobrevive com sequelas irreparáveis. Quando ele disse isso, eu voltei para casa com um coração apertado. Na época ela estava muito jovem, como ainda é, mas ainda era mais, porque faz 10 anos isso. E quando eu cheguei em casa, encontrei as filhas ainda pequenininhas, as gêmeas, Ágata e Axa. E a gente chorou, se abraçou ali na sala e começamos a orar. E no outro dia nós voltamos, não podíamos ficar com ela porque ela estava na ala chamada vermelha. E a gente foi orar e pedir a Deus que fizesse o milagre. E a gente orou, passou alguns dias, não me recordo se no 3º ou no 4º dia, ela deu uma leve melhorada e saiu da ala vermelha para a ala laranja. E aí podia ficar alguém. Eu disse: chegou a hora então de eu ir para lá. E eu fui para lá ficar com minha esposa. A sua face teve um deslize, se eu não me engano, para o lado esquerdo, de mais de 50%, não falava, um dos olhos meio fechado, o outro trêmulo. E eu olhei para minha esposa ali naquela situação, sem poder fazer muita coisa. E o local onde ela estava é o local de traumas. Os irmãos sabem mais ou menos como é isso. E do lado tinha um irmão com um trauma na coluna de uma viga que caiu em suas costas e praticamente dissolveu, quebrou as suas vértebras e ele não estava podendo andar. Na frente tinha uma irmã que estava com a parte de baixo sem se movimentar. Do lado tinha outro também todo quebrado. E eu, como esposo, fiquei ali ao lado da minha esposa. E teve um dia à noite que eu escutei, do lado do leito onde minha esposa estava, bem baixinho, uma voz de um crente cantando. Isso era de madrugada. Louvores. E a música era um hino da harpa. Todos nós conhecemos. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo para mim. Bem baixinho. Aquilo me chamou a atenção, tinha como se fosse um pano assim, dividindo os leitos. E eu saí, fui para o lado, quando cheguei lá estava ele e a esposa. Condenado pela medicina para nunca mais andar. E eu me aproximei, eles cantando, isso era um pouco mais de 2 da manhã. E eu me aproximei, ela olhou para mim e fez: a paz do Senhor. Eu disse: amém. Ela disse: o senhor está aqui acompanhando alguém? Eu disse: sim, minha esposa. Ela fez: olha, nós somos da Assembleia de Deus, lá de Carpina. Eu disse: eu também sou da Assembleia de Deus aqui de Recife. Ela disse: o senhor é obreiro? Eu disse: sou pela misericórdia, presbítero da igreja. Ela fez: o senhor está com óleo aí? Eu disse: sim. O senhor podia ungir meu esposo? Eu disse: posso. Agora olha aí para ver se não vem nenhuma enfermeira, senão ela já reclama. Eu fui lá, coloquei o óleo na cabeça do irmão Antônio, e quando eu comecei a colocar o óleo e orar, aquele homem disparou em línguas estranhas, irmãos. A coluna torada, toda.
imóvel, e começou a cantar mais alto. Ele estava cantando baixinho. Quando eu coloquei o óleo, aumentou a voz. Eu disse, meu Deus, vão me ver aqui. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor. Quando aquele homem começou a cantar naquela situação, eu disse, oxe, então eu vou fazer mais. Aí eu olhei para frente, aí na frente tinha uma irmã com o esposo, ele fez assim, ó. Aí eu fui, ele disse, o senhor pode ungir ela também? Eu disse, agora. A gente é da área 6, que na área não era 67 ainda, mas hoje é 67, lá em Guararapes. O médico disse que ela nunca mais vai andar. É daqui para a cadeira de roda, está marcada só a cirurgia para diminuir as dores. Aí eu fui lá e ungi. Aí quando eu ungi, o irmão Antônio fez. Aí ele começou a cantar e ela também. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Aí já eram 2. Aí tinha um do lado que ele estava com um problema também na cabeça. A pancada foi na cabeça e ele ficou meio como que desorientado. Tinha que estar amarrado. Aí a enfermeira viu. Disse, olha, o senhor é crente? Eu digo, sou. Ela fez, eu também. Está vendo aquele ali? A pancada foi na cabeça, ele está meio que louco, querendo quebrar tudo, derrubar tudo. O senhor quer ir lá? Eu digo, vou. Aí quando eu cheguei ele amarradinho assim, aí eu chamei o nome dele, que eu não vou dizer agora, porque ele não era crente, eu espero que ele tenha se convertido, né? Aí eu disse, seu fulano, boa noite. Ele fez, Eu fiz, olha, o senhor quer que eu ore pelo senhor? Ele fez. Aí eu orei. Aí quando eu terminei de orar, ele fez, esse hino que vocês estavam cantando, minha mãe cantava. Aí o coral foi aumentando. De 1 foi para 2, de 2 foi para 3. Meu Jesus, tu é bom. Eu digo, oxê, que mistério. Só que minha esposa estava lá deitada, nem falava, nem se movia. Aí daqui a pouco, quando eu me aproximo, que eu chego perto de Helenai, ela está assistindo lá em casa. Aí as lágrimas. Eu não sei lhe dizer o que foi que aconteceu, humanamente falando, mas espiritualmente falando eu sei, uma visita de Deus naquele lugar, através dos louvores. Aí ela começou, como se balbuciando assim, sabe? E eu sabia que ela queria cantar. Eu olhei para a irmã da frente, a irmã disse, vamos cantar. Daqui a pouco estava ela puxando assim, o irmão do lado, e o doido só fazia balançar a cabeça assim. Eu digo, oxe, eu vou entrar no ritmo agora. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Daqui a pouco entrou uma aluna da Esteadeb, que foi minha aluna em Torreão. Aí quando ela entrou, ela fez, professor. Eu olhei para ela assim, minha irmã. Ela fez, o senhor está aqui? Eu digo, ali, minha esposa. Ela fez, a sua esposa? Eu digo, é. Ela disse, eu posso ir lá? Eu disse, pode. Ela parou, ficou olhando para a Lienai, olhando. Aí fez assim, o senhor me permite orar? Eu digo, oxe, pode orar. Ela começou a orar. Daqui a pouco, irmãos, o Espírito Santo tomou aquela jovem senhora. Ela foi lá na cabeça da minha esposa e começou. Deixa eu resumir aqui que o negócio é bom. Sabe o que é que aconteceu? No outro dia ela veio o médico. Quando veio o médico, a boquinha de Helenai, minha princesa, foi voltando. Aí ela foi melhorando o cântico. Quando o médico chegou, que olhou, disse, o que foi que houve? Nos louvores, Deus faz milagres.
com 10 dias, a mulher que o médico disse que não ia andar, não ia falar, se sobrevivesse, estava em casa cantando e adorando. Até hoje, Deus habita no meio dos louvores. Exalta e engrandece, porque Ele fará grandes coisas no meio do seu povo. O pastor mandou aqui, me lembrou. Ele disse: homem, explique aí que os outros 2 foram curados. Isso é verdade. Irmão Antônio está pendurado nos telhados aí fazendo construção. E a irmã que estava na frente chegou com uma carta no templo central e disse: presbítero Alessandro. Eu olhei para ela, não reconheci. Ela disse: o senhor lembra de mim? E eu disse: olha, irmão, para ser sincero, não lembro. Ela fez, foi alguns anos atrás, quando eu estava lá na restauração, e a gente começou a cantar: meu Jesus, tu és bom, e o Senhor me ungiu. E a gente orou, o médico disse que não ia andar mais, mas eu vi aquilo, entregar a carta, o convite do culto, e eu quero dizer, olha, ele disse que eu não andava, mas olha aqui, aí ela fez. A medicina diz não, aí o Senhor diz: eu faço. A medicina diz: está perdido, aí o Senhor diz: eu vou mudar a história. É através do louvor, é através do cântico, é através da tua voz. Em nome de Jesus, onde está uma vida para o Senhor nesta noite. O pastor nos permite convidar as pessoas amigas. Enquanto isso, a igreja adora, a igreja glorifica. E nós queremos convidar aquela primeira pessoa para Jesus. Onde estás? Tu viesse aqui nesta noite ouvir a palavra. Eu quero te dizer que esse Jesus que a igreja adora, Ele te ama. Ele te trouxe aqui para dizer que tu és um projeto dEle. Ele tem um plano na tua vida. E Ele quer salvar, perdoar, transformar e te fazer uma nova criatura. Em nome de Jesus, onde está uma vida para o Senhor. Veja do seu lado aí, meu irmão, minha irmã. Veja do seu lado, de repente você está ao lado dessa pessoa, e ele precisa só de um ombro amigo para se levantar de onde está e vir até aqui. Nesta noite, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas e que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. E eu convido você mais uma vez, onde estás. Quem sabe teu coração está ardendo aí. Quem sabe tu estás com vontade de vir, mas não consegues vir sozinho. Eu quero te dizer, pede ajuda quem está do teu lado. Se tu conheces, melhor ainda. Se tu não conheces, diz a essa pessoa: olha, eu quero, mas não consigo ir só. Essa pessoa vai ser um instrumento de Deus para te trazer aqui nesta noite. E em nome de Jesus, nós convidamos onde estás. Vem para Jesus, Ele tem algo na tua vida. Ele quer transformar o teu ser. Ele quer fazer um milagre acontecer em tua vida, o milagre da salvação. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, mais uma vez convidar. Onde está uma pessoa para Jesus? Chegou o dia é hoje, é dia de alegria. Enquanto a orquestra agradece a Deus, a gente louva a Deus pela tua vida e pede que o Senhor te traga. Nós sabemos que a batalha é grande, mas o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus perdoa, e o sangue de Jesus liberta, e o sangue de Jesus quebra toda a armadilha do inimigo. E nesta noite nós te convidamos, onde estás, em nome de Jesus. Vem para Cristo, vem para Cristo, pois Ele te ama e quer te perdoar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Tão bonito, né? Vamos lá. Não posso viver longe de você. Está vindo ali a primeira pessoa para Jesus, olha. Era Mandachuri canta. É o louvor, irmão. Quando junto o louvor e a palavra, olha, é o cimento com a água. Aí faz aquilo que a gente não pode. Que coisa linda. A igreja louva, já está aqui uma vida. Onde está a segunda? Longe de você, não posso ficar sem tua luz. Onde está a segunda pessoa? Está aqui, olha, coisa linda. É bom porque já vem chorando. Já vem chorando, e Jesus gosta, é assim. Porque Ele entra e transforma. Longe de você.
Onde está a segunda vida? Vai lá, traz a segunda vida. Onde está? Faz um sinal e vai trazendo aqui para frente. Essas duas crianças também estão vindo para Jesus. É filha, é? Já vem a família completa, ó. Chegou aqui, ó. Os dois filhos, que coisa linda. Já são 3 vidas preciosas, né? Se não servia, vai servir agora com a mãe. Onde está mais uma vida? Venha para Jesus, venha, venha, venha. Onde está? Levanta a mão, faz um sinal. Hoje é noite de festa, hoje é noite de salvação. Não sei ali se o Senhor está vindo ali aceitando Jesus também, é? Levanta a mão se é para aceitar Jesus. Venha, venha, venha. Vai aumentando aqui, irmãos. Vai trazendo aqui, olha, vem trazendo, vem, vem, vem. Onde está mais uma vida preciosa para Jesus? Olha que coisa linda aqui, irmãos. Sabe o que é isso? Fica de pé, igreja, fica de pé. Já são 6 pessoas, né? Eita, coisa linda, Jesus. Vamos cantar esse louvor. No louvor, Jesus está operando. Longe de você, não posso ficar sem tua luz. Está vindo mais uma vida ali, olha. Olha que coisa interessante. É o poder da palavra, é o poder do louvor. As vidas. Longe de você, não posso. Onde está mais uma vida? Veja aí do seu lado. Saia de onde você está e vá em busca das vidas. Só precisa disso. Aqui na frente desse casal aqui, de jovens, esse casal aqui, vocês dois, vem para Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus vai transformar, não se preocupa não. Aquilo que vocês não podem, Jesus resolve. Tem coisa que vocês nunca vão resolver, mas olha, Jesus resolve, vice. Jesus entra lá e tira, olha, ele desmancha, ele faz o impossível acontecer. Vem para Jesus esse casal, vem. Vamos lá. Pastor Sérgio, 2 minutinhos mais. Oh, que presença gostosa. Não tem nada que substitua a presença de Jesus. Escuta essa mensagem que está sendo cantada nesta noite. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. A 8ª vida da Já chegou aqui, foi onde está a 9ª. Falta a 9ª e a 10ª. É vocês dois para completar os 10. Se você quiser, eu vou aí buscar. Eu vou aí dar um abraço e trago. Se quiser, eu vou, eu desço. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Por favor, venham para cá. Que coisa linda, venham para cá, venham para cá. Isso aqui é o maior milagre que se pode ver. A salvação de preciosas vidas. Ora, mano, isso é o coroamento do trabalho de vocês. Isso é o coroamento do louvor sincero a Deus. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome no livro da vida. Apaga os pecados. Habita o teu Espírito no interior deles. Enche, Senhor,
agora com tua presença. Quebra as armadilhas do diabo, as arapucas do inferno. Que eles voltem para casa cheios, 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 cheios do teu Espírito. Que eles voltem certos de que seus pecados foram perdoados e de que seus nomes estão escritos no livro da vida. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Não posso viver. Para terminar, Não posso viver longe de você. Não posso ficar